Fala galera, meu nome é Felipe e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês um pouco mais sobre os famosos aí Summer Camps. Antes de começar o vídeo, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo, ativarem o sininho e deixar o like aqui no vídeo. Isso ajuda muito com o nosso engajamento e também faz com que vocês não percam os próximos vídeos, porque aí o YouTube vai notificar vocês assim que sair um vídeo novo. Lembrando que as redes sociais da Punkify estão aqui na descrição, assim como o nosso site, então não esquece de entrar lá pra conhecer a gente um pouquinho melhor. Os Summer Camps, que vocês provavelmente já viram aí em séries e filmes, inclusive tem vários filmes e séries que são dedicados unicamente a falar sobre Summer Camps, traduzindo, significam exatamente o que eles significam em inglês mesmo, que é Summer Camp, né, acampamento de verão. Eles também podem ser chamados de Sleepaway Camps, que são acampamentos de dormir fora de casa, mas o nome mais comum que vocês vão encontrar realmente são os Summer Camps. Os jovens, né, tanto crianças quanto adolescentes que vão para esses programas são normalmente chamados aí de campers. Os Summer Camps, eles acontecem durante os recessos ali nas aulas dos Estados Unidos que acontecem no período do verão. Talvez você já tenha ouvido falar aí nas Summer Vacations, né, nas férias de verão, que lá nos Estados Unidos elas são realmente muito longas. Então são um período do ano que quem é um pouco mais novo tenta buscar ali algum tipo de reforço escolar ou até aprender alguma nova atividade, aprender alguma língua. A galera mais velha tenta usar esse tempo para poder trabalhar. Então os Summer Jobs são muito famosos, né, que a galera usa esse tempo para fazer um dinheirinho nas férias. Então é bem tradicional dos Estados Unidos usar esse tempo das Summer Vacations para fazer algo produtivo. Então, apesar dos Summer Camps serem um pouco próximos do que a gente tem aqui no Brasil como colônias de férias, né, que é onde os pais deixam os filhos depois buscam no fim do dia, que é um formato que também existe em alguns Summer Camps, mas não é tão comum, eles podem ter várias outras funções além dessas, inclusive, como eu falei para vocês, de reforço escolar, né, de alguém ter tido algum déficit ali durante o ano, de não ter conseguido as notas que precisava numa matéria, ou não ter conseguido desenvolver alguma habilidade, e vários desses Summer Camps têm, inclusive, convênios com as escolas, então você muitas vezes consegue melhorar suas notas realmente com atividades feitas dentro dos Summer Camps. Existe aquele formato tradicional dos acampamentos que ainda acontece, né, com canoagem, trilha, se reunir em volta da fogueira, mas ainda assim está tendo aí uma renovação nesse formato porque eles começaram a observar uma baixa de procura nesse tipo de atividade. A galera não estava indo mais tanto para os Summer Camps, então eles começaram a diversificar e fazer uns programas um pouco mais direcionados e mais interessantes. Hoje em dia você encontra Summer Camps voltados para música, para artes, matemática, tecnologia. Além disso, também são bem comuns no país os acampamentos religiosos. O objetivo principal dos Summer Camps e que faz com que muitos pais se esforcem aí para pagar, porque vale a gente lembrar que não, eles não são baratos. Se vocês forem lembrar aí em vários filmes e séries, essa dinâmica é bem comum, né? Do personagem pedir para os pais pagar um Summer Camp para eles e os pais muitas vezes dizerem que não tem como, ou se esforçarem absurdamente para conseguir pagar aquele programa para o filho, e muitas vezes quando o filho chega lá, ele vê que é um rolê bem elitizado, né? Uma galera com muito mais grana do que ele, e muitas vezes ele fica deslocado por conta de não ter tanto dinheiro quanto as outras pessoas ali. É claro que de região para região, de programa para programa, os preços variam bastante, mas não é uma atividade de forma alguma que qualquer estadunidense possa acessar. Então o motivo de vários pais investirem, né, no Summer Camp, muitas vezes se esforçarem muito para isso, é porque esses acampamentos têm aí um cunho muito de desenvolver as habilidades sociais daqueles jovens, né? Não só tentar ajudar eles a descobrir novas aptidões, praticando novos esportes, praticando novas atividades ou conhecendo outras pessoas, mas também possibilitar ali um espaço de interação livre entre esses jovens, onde eles não se sintam num ambiente tão pressionado como escola ou em casa. Então muitas vezes é onde vários jovens conseguem realmente se soltar e descobrir um pouco mais sobre a sua personalidade. Tradicionalmente as atividades aí dos Summer Camps imitam bastante o estilo de vida dos nativos americanos, né, dos povos indígenas dos Estados Unidos, com as trilhas, a canoagem, o se reunir ao redor da fogueira. Todas as atividades ainda são mantidas de certa forma, mesmo em Summer Camps mais atualizados, né, com uma proposta um pouco diferente, porque é parte da ideia também fazer a galera se desconectar um pouco da cidade. É por isso que eles normalmente são bem isolados dos centros urbanos. Eles contam, né, sempre ali com uma equipe de enfermagem, de bombeiros, diretores e várias pessoas responsáveis para cuidar dos jovens, mas eles são normalmente um pouco mais isolados. Mas assim, não se enganem pelo nome Summer Camp de vocês acharem que é tipo um acampamento mesmo, tipo com barracas e sacos de dormir. Por mais que eventualmente possa rolar alguma dinâmica nesse tipo, eles normalmente são estruturas bem grandes e tipo que ficam montadas lá o ano inteiro, então
tem dormitórios com camas, parede, teto, uma estrutura bem de casa mesmo. É como se fosse o que a gente tem aqui no Brasil como um hotel fazenda, né? Você vai para aquele lugar onde você vai ter um conforto, você vai ter um certo luxo, mas você vai ficar no meio da natureza, né? Você não vai ter aquela estrutura de cidade, né? De vida cosmopolita em volta de você. Além dos campers, né, que são aí as crianças e os adolescentes que vão frequentar os summer camps, a gente também tem os counselors. Os counselors seriam uma tradução como os conselheiros, mas eles têm mais uma função de supervisores. São também pessoas jovens, né, normalmente ex-campers, pessoas que já participaram desses summer camps, que costumavam ir ali e conhecem bem o lugar, conhecem bem a dinâmica daquele programa e conseguem esses empregos, né, como summer jobs, ou seja, como empregos de verão. Da mesma forma que aqueles jovens estão ali tentando usar, né, as férias de verão de forma produtiva, esses jovens um pouco mais velhos acabam usando para poder tirar um dinheiro. E como eles já são, né, frequentadores ali daquele espaço, eles acabam sendo aí também os primeiros escolhidos para poder ficar com essa função de counselor. Uma coisa interessante para falar sobre os summer camps é que um dos gêneros nos quais eles mais aparecem é, sem nenhuma dúvida, no gênero de terror, tanto no cinema quanto na literatura. E por que isso acontece? Porque se vocês forem parar para analisar, é um cenário um pouco assustador mesmo, porque são lugares bem isolados, né, dos centros urbanos. A gente tem ali majoritariamente crianças e adolescentes, né, pessoas que não conseguem se defender tão bem, se você for parar para pensar num ataque, alguma coisa séria desse tipo. E além disso, a gente tem, no geral, pessoas um pouco imprudentes. Então, assim, a chance dessas pessoas não seguirem todas as regras e acabar acontecendo alguma coisa que talvez um adulto administrando a situação não fosse possibilitar que acontecesse, é bem comum. Então, assim, eu poderia citar aqui vários filmes e séries que já usaram, né, toda essa posição vulnerável dos summer camps para poder desenvolver alguma história de terror, mas eu acho que o mais famoso de todos, sem nenhuma dúvida, é a franquia do Sexta-feira 13, né? Que em inglês se chama Friday the 13th. Que conta a história aí do Jason Voorhees, que era um camper, né? Ele estava matriculado ali num summer camp, mais especificamente no Camp Crystal Lake, e ele sofre muito bullying, ele acaba sendo humilhado, e se eu não me engano, ele é morto no acampamento. Então, meio que a alma dele fica presa aqui nesse plano do mundo real e ele vem tentar se vingar do que aconteceu com ele. Normalmente ele vai lá no Camp Crystal Lake de novo e ataca uma nova geração de jovens que está ali naquele lugar. E que pela falta, né, de comunicação com os centros urbanos, pela distância entre qualquer socorro e o que está acontecendo ali, acaba sendo um prato cheio pro Jason. Como eu falei lá no começo do vídeo, existem vários formatos de summer camps, né? Inclusive existem alguns que são bem mais próximos das cidades e que inclusive permitem que os pais peguem e busquem os filhos todos os dias. Mas esse não é o formato tradicional, até porque parte da proposta dos summer camps é meio que ser a primeira experiência do estadunidense ficando longe dos pais. A gente tem que lembrar que lá nos Estados Unidos essa cultura de se afastar de casa, ela é muito mais forte do que aqui no Brasil. Eu já cheguei a falar sobre isso em algum outro vídeo, mas como nos Estados Unidos a gente tem essa dinâmica de que quando o jovem ele chega na idade de ir para faculdade, é normalmente o momento em que ele se despede meio que definitivamente daquela vida com os pais. Ele não chega a voltar a morar com os pais depois, e caso isso aconteça, isso é lido culturalmente nos Estados Unidos como um fracasso financeiro, né? Ele não conseguiu com a faculdade desenvolver uma vida independente, então ele acabou tendo que voltar a morar com os pais. Isso não acontece muito por opção. Então, como eles já vão se preparando para esse momento em que muito em breve eles vão ter que se separar dos filhos, né? Porque os filhos vão para as faculdades e não vão voltar mais a morar em casa, é meio que uma primeira experiência de independência, né? Tanto que existe uma cultura de tentar deixar os jovens um pouco mais soltos mesmo nos summer camps, por isso acaba se tornando até uma lembrança muito carinhosa para as pessoas que vão para os summer camps, né? Como lembranças de momentos em que eles eram muito livres, podiam fazer várias coisas que em casa eles não podiam, porque são tentativas mesmo de ir soltando eles aos poucos e preparando eles para esse momento em que eles vão viver independentes, né? Numa idade muito jovem. A gente se parar para pensar que quantos anos a gente tem e a gente ainda não se sente muito preparado para morar sozinho, a gente normalmente no Brasil começa uma vida independente muitos anos depois do que o estadunidense começa. E como eu estava falando dos summer camps voltados para artes, para música, para tecnologia, para matemática, também tem alguns outros com propostas um pouco mais acadêmicas. Você pode usar summer camps para tentar desenvolver alguma habilidade nos esportes e já conseguir uma bolsa para alguma faculdade. Existem summer camps preparatórios para o SAT, né, que é aí o Enem dos Estados Unidos, né, que é a prova que determina as faculdades nas quais você pode entrar. Então existe uma infinidade de summer camps, não só em estrutura e em localidade, mas também em proposta. E aí as pessoas vão matricular os filhos deles, né, no que eles acham que vai ser mais efetivo para os objetivos tanto dos filhos quanto dos pais. E você, por acaso, já foi para algum summer camp? Conta aqui embaixo a sua experiência. E se você não foi ainda, comenta também se você tinha vontade de ir e em qual desses vários que eu citei você acha que você ia preferir passar suas férias de verão. Meu nome é Felipe, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.